Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Ontem eu saí uma única vez para comprar um negócio e tal e vi que não havia sujeira na rua. Pelo menos isso. Estava limpo, as pessoas não andam lá tolerantes com sujeira na rua, com papelada de candidato, né? E os candidatos, eleição depois de eleição, vão aprendendo que não se deve irritar o eleitor, né? Ficar jogando papel na rua, que isso é contraproducente. O efeito é o oposto. Então, de resto, trabalhei. Eu e o meu filho mais novo, Manuel, trabalhamos aqui 3 horas neste domingo, junto com o grande amigo Ronald Gimenez, em parte da cobertura feita pela Bandeirantes da eleição. E como não saí para mais nada, só para comprar esse negócio, fiquei observando, tive um bom tempo para observar o que estava acontecendo. E quando eu vi o Kassab ali no palanque, junto com o Nunes muito, muito contente, efusivo, porque foi para o segundo turno. E o Kassab ali, discreto, num cantinho. Perto do Nunes estava o Tarcísio, que foi uma figura-chave na campanha. E eu pensei, o Kassab é o grande vencedor dessa eleição. O Kassab, porque não é que ele é dirigente de um partido, ele é dono do partido, mas hoje com o poder que o Valdemar Costa Neto não tem. O Valdemar tem um partido que cresceu extraordinariamente, aliás, elegeu muitos prefeitos, é o partido que é o PL, é o partido que mais tem candidatos no segundo turno. São 9 disputas de segundo turno com o PL presente. Mas o Valdemar, o partido dele cresceu porque ele levou o Bolsonaro para o partido dele. Se o Bolsonaro amanhã briga com o Valdemar, discute com o Valdemar, tem desentendimento com o Valdemar, já houve alguns, e sai do partido, o partido se esvazia. É um partido que está grande, não é? E o PSD é de outra natureza. O PSD segue fielmente o que o Kassab traçou. Então, o Kassab é o cara que, ao fundar um partido, disse: não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é coisa alguma. É uma agremiação que vai se adaptando às realidades municipais, estaduais, regionais e nacional. A realidade nacional. Que tem um pé no governo Lula, que tem um pé no governo Tarcísio de Freitas, que faz o prefeito em primeiro turno no Rio de Janeiro com apoio do Lula, mas que fecha com o candidato apoiado pelo Bolsonaro em outro lugar. Isso é a cara daquilo que o Kassab anunciou publicamente. Não é uma conversa que vazou. E o fato de que exatamente esse líder partidário, absolutamente indiferente a questões ideológicas, a bandeiras, seja o grande vitorioso na eleição municipal, é um diagnóstico. É um diagnóstico do que anda acontecendo. Além disso,
eu tenho lido, ouvido, que o Brasil se mostra conservador. Essa eleição mostra isso, um país que se mostra conservador. Não. Você tem grande parte da sociedade brasileira com valores muito arraigados, etc. Mas, ao mesmo tempo, há uma mistura de ideias e sentimentos difusos, de descontentamento com aquilo que se generaliza como sendo o sistema. O que é o sistema? Quem o controla? Isso foge completamente a esse debate público. Há um descontentamento. Há ideias e sentimentos de descontentamento. E há oportunistas que capturam esses sentimentos e ideias e fazem o discurso para tocar no coração, na mente dessa multidão de descontentes pelo mundo. Essa tem sido a chave da atuação política de diversos partidos na Europa, na África, nos Estados Unidos, inclusive aqueles que vão fabricando pseudo-soluções, produzindo, por exemplo, xenofobia. Aliás, terrível observar o crescimento de um movimento xenófobo na África do Sul contra estrangeiros dos países vizinhos que estão ali buscando uma oportunidade, saindo de uma situação de guerra, de confronto, de miséria, de seca, indo para a África do Sul, que é mais próspera. E agora há um movimento organizado, os caras saem às ruas, vão em lojas, descobrem que o dono da loja é um estrangeiro, ameaçam ele disso e daquilo se ele não fechar as portas e sumir da África do Sul. Essa gente é manipulada por canalhas, né? Canalhas fascistas. Vimos isso no Reino Unido. Então, há a manipulação desse sentimento difuso, que não está bem definido, mas que é claramente um sentimento de descontentamento, muitas vezes de ira, contra o estado geral de coisas, contra as opressões todas do dia a dia, contra os juros dos bancos, contra a corrupção, contra a roubalheira, contra o hospital público sem maca, sem anestesia, sem gases, sem seringa, contra a escola, onde a criança encontra um ambiente hostil, fisicamente desestruturada a escola. Esse estado geral de coisas, o transporte irremediavelmente lotado dia após dia, as coisas subindo, o risco permanente de perder emprego, dia após dia, mês após mês, ano após ano, isso oprime. E há explosões de ira, de descontentamento que são capturadas por oportunistas. É claro que quando se diz, por exemplo, olha, nós não temos um resultado que mostra a formação de lideranças políticas conservadoras, mas de lideranças políticas reacionárias. E alguém pode dizer, bom, mas isso emana das urnas. É o eleitor. É, ao fim, o povo exercendo sua autoridade, seu poder. Mas isso no campo ideal, né? No campo ideal, o povo escolhe quem vai legislar, quem vai administrar,
indiretamente, por intermédio desses, escolhidos diretamente, a escolha dos que vão julgar, dos que vão defender a lei e a Constituição. Mas tudo emana do povo, que se manifesta por intermédio do voto. Essa é a idealização do sistema. Mas tudo começa bem antes. O financiamento. Quando o financiamento tornou-se majoritariamente privado, isso virou uma possibilidade, uma oportunidade rapidamente aproveitada e largamente aproveitada para a corrupção. Ou seja, o uso do poder público para favorecer interesses privados mediante pagamento para o agente público, seja o parlamentar, o governante e assim por diante. Isso levou à decisão de se proibir esse financiamento de pessoa jurídica, só pessoa física, com limites. Isso é rapidamente driblado pela realidade e as empresas continuam doando, o crime organizado injeta muito dinheiro em eleições, vem o financiamento público, porém, a grana do fundo eleitoral, assim como a do execrável fundo partidário, essa grana é capturada pelos chefes dos partidos. Eles controlam. E ela não chega, de fato, à base. Inclusive, no processo eleitoral, muitos candidatos reclamam que não têm acesso àquele dinheiro que é público. É do povo. É o chamado custo da democracia. Talvez voltem com a possibilidade de doações privadas, porém é preciso estabelecer regras, inteligentes e com possibilidade real de punições rápidas e eficientes, para que não haja a privatização do que é público, para que não haja o roubo a compra de voto. Isso continua acontecendo. Quantas e quantas malas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar encontraram Brasil afora. Dinheiro para candidato desistir da disputa. Isso parece até uma coisa folclórica, né? Isso é uma agressão direta à representação. Não, eu não quero concorrência. Você querem dinheiro para sair? E o que está implícito? Se não aceitar o dinheiro, podemos usar outro método. É uma agressão direta à representação popular, ao idealizado de que todo o sistema está sustentado, fundamentado na vontade das pessoas, dos cidadãos, do povo. E, claro, a eleição sempre traz a ilusão sobre a relação entre as eleições e a possibilidade de alterar a realidade. Em certo momento da vida, Platão acreditou que as sociedades são governadas pelos que contam as histórias. Ele não se referia, a gente sempre lembra isso, a historiadores, né? Mas aquele que convence a sociedade, e aquele indivíduo ou aquele grupo, ou aquela casta, que convence as pessoas de que a história tem de ser assim,
de que a sociedade só pode funcionar assim, de que as relações sociais e econômicas só podem ser estas, as atuais, as vigentes. Não há alternativa. É algo dado e imutável. Ou seja, Platão mostrava que a dominação, e estamos falando de um discurso feito há cerca de 2.400 anos. Então, a dominação precisa, mostrava Platão, ser acompanhada, a dominação econômica, política, social, precisa da dominação ideológica. Então, os que contam as histórias governam. E eleição após eleição, de maneira muito mais vulgar, massificada. A democracia moderna, ela reproduz esse princípio da democracia ateniense, que excluía os escravos. Hoje você não exclui os cidadãos dos votos, embora os analfabetos, por exemplo, só tenham ganhado o direito ao voto em 1988, ontem. Houve tempos em que as mulheres também estavam excluídas. Houve tempos em que os trabalhadores estavam excluídos. Era preciso ser proprietário, pagar imposto de renda, ter renda, pois, para votar e para ser votado. Hoje, isso não cabe nem interessa. Pelo contrário, é preciso alimentar a ideia de o que está aí é a escolha consciente das massas, do povo, da grande maioria. E esse princípio, notado brilhantemente por Platão, ele pode ser associado a algo que foi falado, repito, cerca de 2.400 anos depois, por um brasileiro odiado, execrado, apontado como culpado por mazelas nacionais. Paulo Freire, aquele cujos conceitos nunca chegaram às escolas brasileiras. Nunca. Ou por ódio ao conceito, ou por covardia. Covardia daqueles que professam a concordância. Nunca seus conceitos chegaram às escolas brasileiras. Mas ele dizia, primeiro, que sonhar é um direito, mas é também um dever. E aqui não é o sonhar nesse sentido adocicado que é usado. É enxergar que o que está hoje não é imutável. Que a história não acabou. E ele disse também que o homem neste mundo corrompido não pode prosseguir sem pensar no amanhã, na possibilidade de o amanhã ser diferente de hoje. Esse é um princípio cristão, do cristão Paulo Freire. Enquanto o ensinamento ideológico que é tecido na alma da sociedade diz que não há alternativa. Esta ordem socioeconômica, esta relação socioeconômica e essa dominação é a escolha de vocês.
De 2 em 2 anos, vocês vão e dizem, por intermédio do voto, o que vocês querem. O que está aí é resultado da escolha de vocês. E é mentira. Porque há todo um processo, não só o processo eleitoral, o sistema dos partidos, o controle dos partidos, a escolha prévia dos candidatos, mas a construção ideológica. E aí, por fim, entra uma terceira expressão do Paulo Freire. Aliás, essa terceira foi numa conversa que ele teve com o Lula. O Lula de outros tempos. E o Paulo Freire dizia o seguinte: era uma conversa ali, sem texto, sem escritos, não é? Uma conversa. Como quem senta à mesa para tomar um café e prosear. E ele diz: a classe dominante não pode formar a classe dominada. Quando ele diz não pode, ele não está dizendo não tem capacidade de, não existe a possibilidade de ela fazer isso. Ele estava dizendo que isso não deve acontecer. Ou seja, ele está repetindo Platão. Quando ele diz que a classe dominante, ela forma de diversas maneiras. Nas escolas, por intermédio da imprensa, muito por intermédio da imprensa, por meios até artísticos, indústrias culturais, ela forma uma ideologia na alma das pessoas, que é a ideologia da classe dominante. E é isso que muito tempo antes, cerca de 2.400 anos antes, Platão, como sempre, de maneira genial, observou a maneira como as pessoas tinham o seu pensamento formado por uma força alienígena, ou seja, de fora dela. Não pelas suas próprias conclusões, pela sua experiência de vida, mas era construído nela a ideia de que é imutável. E esse princípio está no conceito do Paulo Freire educacional, quando ele diz que a escola deve construir a capacidade de cada um de pensar, de entender o mundo onde vive. Por que é assim? E, finalmente, Ronald, eu me lembrei de um sujeito, isso há mais de 40 anos. Ele costumava repetir uma coisa que ele ouviu de um marxista. E esse marxista disse para esse sujeito o seguinte: São Paulo será a nossa Petrogrado. E ele achou essa afirmação maravilhosa, essa predição. E ele me disse isso umas 4 vezes. Eu ouvi do fulano que São Paulo será a nossa Petrogrado. Bom, muitas e muitas eleições mostraram que não, mas esta especificamente, quando você soma, né, votos dos candidatos todos, e os votos para a Câmara Municipal, não nos esqueçamos do Legislativo, que no fim dá grande parte das cartas do jogo. Ambos estavam errados. São Paulo há muito abriu mão dessa possibilidade.